Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta as últimas de Dudu, que já não é mais jogador do Cruzeiro e tem o Galo como favorito para contratá-lo. Bora te atualizar também sobre Piquerez, lateral esquerdo está de saída do Palmeiras. Preciso falar ainda sobre quais os times que fizeram proposta a Dorival Júnior antes do acerto com o Corinthians. Para completar, renovação de Arrascaeta no Flamengo emperrou de vez. O São Paulo confirma sua fama de o rei do empate. Tem novidades também sobre CBF, as últimas do mercado, Jorge Jesus e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Antes de contar que esse vídeo tem um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Quero deixar mais uma sugestão boa. Acertamos a aposta de quinta e a de sexta. Quem sabe nesse sábado não repetimos o feito. Preciso da vitória do Galatasaray no campeonato turco, do Borussia Dortmund no campeonato alemão, do Barcelona no campeonato espanhol e do PSV no campeonato holandês. Se esses 4 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$219. Importante, estou deixando o link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro e automaticamente esse bilhete com as mesmas apostas já estará à sua disposição para você fazer a sua fezinha. Importante lembrar ainda que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo agora sim com um giro de notícias e a primeira informação agora oficial, o Al Hilal confirmou através das suas redes sociais a dispensa de Jorge Jesus há pouco mais de 2 meses do fim do contrato. O técnico português está livre, à espera de um convite da seleção brasileira, mas já havia contado para vocês que Carlo Ancelotti segue sendo a prioridade do presidente Edinaldo Rodrigues. Já a minha portuguesa entra em campo nesse domingo contra o Água Santa na 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogo inicialmente marcado para esse sábado foi alterado para domingo. Quero falar agora sobre o balanço financeiro da CBF, que mostra que a entidade máxima do futebol brasileiro tem muito dinheiro. A entidade conta em caixa com 2 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com o balanço financeiro da CBF, essas aplicações rendem 12% ao ano, ou seja, a CBF ganha com juros da grana que tem aplicada 292 milhões de reais por mês. E aqui que vem o questionamento, como uma entidade que fatura tanto não consegue, por exemplo, investir na profissionalização dos árbitros, na implantação do VAR semiautomático ou na criação da série Z, F, G, H e por aí vai no Campeonato Brasileiro. Só para completar, importante destacar que se arrecada bem, CBF também gasta horrores. Somente com administrativo e pessoal foram 208 milhões de reais de investimento no ano passado. Isso equivale a 17 milhões e 300 mil reais por mês. E olha que nessa conta não estão incluídos os quase 90 milhões de reais de mesadas a presidente de federação e também do repasse a cada uma das federações de futebol do país. Hora de falar sobre o São Paulo, que confirmou a fama de o rei do empate. Na noite dessa sexta-feira, na abertura da rodada do Campeonato Brasileiro, 0-0 com o Fortaleza no Morumbi, primeiro tempo horroroso, em que o São Paulo praticamente não criou. Na etapa final, o São Paulo melhorou um pouco, contou com a volta do Lucas Moura, mas viu Ferreirinha perder uma penalidade máxima. Ferreira não bateu bem e facilitou a vida do João Ricardo. 6º empate do São Paulo em 7 rodadas do Brasileirão. O Tricolor tem 1 vitória e 6 empates, ainda não perdeu, mas a campanha está longe de ser boa. Até por isso, o time que hoje é o 8º colocado com 9 pontos, pode perder posições, até porque ainda tem 18 times para entrar em campo pela 7ª rodada. Só para completar, é importante contar que o Fortaleza também tem se especializado em empatar. 4º jogo seguido de empate, Fortaleza que vem numa sequência de 10 partidas sem vitória, um desses jogos sem vitória, no empate com o Colo-Colo no Chile, embora a Conmebol tenha aplicado o valor ou a vitória pro time cearense, tudo por conta daquela confusão com a invasão de campo de torcedores do Colo-Colo. Fortaleza muito pressionado e há quem garanta que Juan Pablo Vojvoda pode não durar muito tempo no Lion.
Quero falar agora sobre a renovação de Arrascaeta no Flamengo, que emperrou de vez. O rubro-negro tem resolvido uma série de pendências ligadas a contrato. O Gerson, por exemplo, teve seu contrato estendido. Pedro, a qualquer momento, deve ter o anúncio de um aumento salarial para fazer dele dono de um dos maiores salários do elenco. Hoje ele não está nem entre os 8 mais bem pagos. Renovação do Varela praticamente sacramentada. Lateral direito, uruguaio, cujo vínculo se encerra em dezembro, terá uma extensão do contrato até 2027. Mas o Arrascaeta, o craque do time, segue sem avanços. No mês de fevereiro, no primeiro trimestre desse ano, o empresário do Arrascaeta, que é uruguaio, veio ao Rio de Janeiro e se sentou para um café com o José Boto. Na oportunidade, existia muita dúvida em relação à condição física do Arrascaeta. E a opção do Boto, no contato com o empresário, foi de adiar qualquer tipo de conversa para renovação do contrato. Dá para dizer que o empresário do Arrascaeta voltou ao Uruguai frustrado. O Arrascaeta também não gostou, até porque gostaria de ter a segurança de sua manutenção no clube. O contrato atual se encerra em dezembro de 2026. Quase que num efeito de mágica, ou num passe de mágica, a partir do momento em que o Flamengo se recusa a renovar com o Arrascaeta, o meio atacante passa a jogar muita bola. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, são 5 jogos, 5 gols e 3 assistências. É para mim o grande craque do Brasileirão até aqui. Na atual temporada, 18 jogos, 7 gols e 5 assistências. E agora o efeito é o contrário. É possível que em pouco tempo o Flamengo é quem procure o Arrascaeta para tentar a renovação do contrato e vai caber ao Arrascaeta dizer se topa ou não a extensão desse vínculo. Vale a lembrança de que o Flamengo não pode, em hipótese alguma, deixar que o Arrasca vá para o último ano de vínculo sem uma extensão. Isso porque o Arrascaeta poderia começar a contar com o tempo a seu favor. A partir da metade do ano que vem ele ficaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O Cruzeiro é um dos grandes interessados no jogador. Hora de falar sobre Dorival Júnior, descobrir quais os times que tentaram contratá-lo assim que ele foi demitido da CBF e antes de se acertar com o Corinthians. Demissão na CBF se deu em 17 de março e logo depois apareceram Santos, Fluminense e Grêmio, apenas do Brasil, tentando convencê-lo a fechar. Também existiram contatos dos Emirados e do Japão, de times locais. Em nenhum dos casos o Edson Codor, que é empresário do técnico, foi autorizado a abrir negociação, ou seja, não existiu nem discussão de valores, nem nada nesse sentido. Dorival afirmou que precisava de alguns dias para descansar. A ideia dele era voltar a trabalhar apenas no final do mês de maio, início do mês de junho, mas foi aí que apareceu o Corinthians, que já havia tentado a contratação do Dorival em outras 4 oportunidades, a primeira delas em 2016, quando ele ainda era técnico do Santos. Fabinho Soldado, se aproveitando da boa relação que tinha com o Dorival dos tempos de Flamengo, pediu para que fosse até Florianópolis para conversar pessoalmente com o treinador. E essa primeira rodada de conversas, que não contou com o aspecto financeiro, serviu para mostrar ao Dorival que o projeto esportivo do Corinthians era legal. Somente aí que o Edson Codor foi autorizado a iniciar tratativas. Ele chega na quarta-feira a Florianópolis, tem uma primeira rodada de conversas com o Fabinho e depois de mais ou menos 2 dias de tratativas, o acordo foi fechado. Ninguém fala abertamente a respeito das cifras, mas o que se especula é que o Dorival terá, ao lado da sua comissão técnica no Corinthians, o maior salário de sua carreira, algo até natural, levando em consideração que o cara acaba de ser técnico da seleção brasileira. Só para completar contrato do Dorival com o Corinthians até dezembro de 2026. A estreia do Dorival com o Corinthians se deu contra o Novo Horizontino, vitória fora de casa pela Copa do Brasil. Hora de falar sobre Piquerez, informação exclusiva. O Palmeiras não vai admitir, mas o lateral esquerdo do Uruguai está com os dias contados. Muito a contragosto do Palmeiras, que pretendia estender o vínculo do jogador para ter o Piquerez por longa data. Só que Piquerez já deixou claro para os dirigentes alviverdes que tem a intenção de jogar na Europa. E propostas importantes vão chegar nas próximas semanas. A tendência é que o Piquerez fique no Verdão somente até o Super Mundial de Clubes. Até por isso o Palmeiras se apressou nas últimas semanas para buscar um lateral. Primeiro tentou Juninho Capixaba no início do ano. Não houve acordo com o Red Bull Bragantino e as conversas avançaram por Mauro Júnior, que optou por renovar seu contrato no futebol holandês. Sem o Mauro, Palmeiras tentou nos últimos dias reabrir conversas com o Red Bull Bragantino pelo Juninho Capixaba. Foram 3 ofertas diferentes. Primeira de 4 milhões de euros, Red Bull recusou.
segunda de 7 milhões de euros, Red Bull recusou. A terceira de 8 milhões de euros. Juninho Capixaba chegou a pedir para ser negociado, mas o Red Bull Bragantino bancou, afirmando que não negocia, até porque só poderia voltar a contratar um jogador para a posição, lateral esquerda, na metade do ano. Diante disso, Palmeiras corre enorme risco de não ter um lateral esquerdo do tamanho do Piquerez, caso a negociação seja confirmada. Piquerez que é excelente, para mim o melhor lateral esquerdo em atividade do futebol brasileiro, e se ainda existia alguma dúvida de como ele voltaria depois de uma lesão importante, dá para dizer que a volta foi absolutamente positiva. O cara tem jogado muita bola e certamente vai render bastante dinheiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dudu, muito perto de virar reforço do Galo. Antes de trazer novidades sobre o tema, deixa eu só apresentar uma versão diferente daquela que foi divulgada pelo Cruzeiro nessa sexta-feira, quando da rescisão do contrato com o Dudu. A Raposa se apressou em vazar para os setoristas do Cruzeiro que a rescisão do contrato vai custar 15 milhões de reais. Uma pessoa do staff do Dudu me assegura que o acordo gira com outras cifras entre 16 e 20 milhões de reais. Pedi para que essa pessoa me explicasse o porquê dessa diferença entre 16 e 20 milhões. Ela falou que não poderia, até por uma questão de confidencialidade. Mas essa pessoa, próxima ao Dudu, garante que o valor de 15 milhões divulgado pelo Cruzeiro não é real. A rescisão de contrato vai custar mais caro. Sobre os próximos passos do Dudu, o Atlético Mineiro tem pressa em fechar com um atacante de 33 anos de idade, que é um pedido do Cuca. O fato de o Dudu ter apagado todas as fotos da sua passagem pelo Cruzeiro nas redes sociais e também uma postagem em que ele criticava o gramado sintético reforçam o otimismo no Galo. Vale a lembrança de que o Atlético vai estrear nos próximos dias um gramado artificial na Arena MRV. Importante lembrar também que o Dudu já aceitou uma redução nos seus vencimentos para virar jogador do Atlético. Ele ganhava 2 milhões e 100 mil reais por mês no Palmeiras, aceitou ganhar 1 milhão e 600 mil no Cruzeiro. A tendência é que feche com o Galo por algo na casa de 1 milhão e 300 mil reais mensais, contrato até dezembro de 27. Embora é importante dizer que algumas metas, se batidas, vão garantir ao Dudu ainda mais dinheiro nesse contrato. Cheguei a contar para vocês no vídeo da tarde e noite dessa sexta-feira que São Paulo, Corinthians, Santos e Grêmio também estavam na parada. Essa informação me foi passada por uma pessoa do Atlético que acompanha com atenção essa negociação. Dá para descartar o Grêmio. O Grêmio pulou fora por entender que não tem capacidade financeira. O presidente Marcelo Teixeira dos Santos disse que esse assunto em relação ao Dudu estava sendo tratado pelo departamento de futebol e ainda não existia uma definição. São Paulo e Corinthians não admitem publicamente qualquer negociação para contar com o atacante. Então, tudo nos leva a crer que Dudu será reforço do Clube Atlético Mineiro, jogador que disputou 5 partidas no Brasileirão, ou seja, está apto a jogar pelo Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana a partir da fase de mata-mata. Só é importante lembrar que o Dudu terá condição de voltar a atuar a partir de 2 de junho com a reabertura da janela de inscrições no futebol nacional. E você gostaria do Dudu no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!